Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. KNSC11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo da Quineia, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like aqui no vídeo, comenta aqui para nós, você conhece esse fundo? Eu decidi trazer esse fundo para o canal, tendo em vista as entregas dos seus dividend yields, e ele apareceu duas vezes no top 10 aqui, no top 20 que eu trouxe aqui para o canal, tá? Os top 10 melhores fundos no geral e os top 20 melhores fundos de papéis do canal. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e você ainda ajuda muito o seu youtuber, então muito obrigado. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Muito obrigado aos 1.110 inscritos. Almejamos alcançar 2.000 ou quem sabe 3.000 até o final do ano. Com a ajuda de vocês a gente pode chegar lá, tá bom? Então vamos à frente. Esse é um fundo novo no mercado, é um fundo da Quineia, tá? É um fundo do setor de recebíveis. Foi lançado no mês 10 de 2020 na base de R$100. É da Quineia. Então ele é de títulos e valores imobiliários. A maioria dos fundos da Quineia são fundos que só podem ser negociados por meio lá do Itaú. É um fundo que possui uma altíssima liquidez diária de 3.190.000 por dia. 4 de 5 é a nota que os usuários dão. Tem representação no IFIX. Para o valor de mercado dos fundos da Quineia, ele é pequeno, tá? Ele tem 0,6 só de representatividade. Conta com 6.400.000 cotas. Esse fundo está sendo negociado mais caro do que ele vale. Ele está sendo negociado com um ágio de 4%. Isso significa o seguinte: um fundo vale 604 milhões e o mercado está aceitando pagar mais caro, 626 milhões. Como assim? Significa que se você tivesse uma nota de R$100, o mercado está aceitando pagar R$104 por essa nota. Então a gente nota que as cotas valem R$94 e o mercado está aceitando pagar R$ 97,50. Tendo o mês 7 como referência, é um fundo que já está chegando no patamar de 30 mil cotistas, 29 mil. Como a gente viu ali atrás, foi um fundo que foi lançado na base de R$100, mesmo sendo da Quineia. Ele chegou a ser negociado por vezes aqui, ó, com ágio de quase 10%, né, a 107,50. E agora a gente observa que é um fundo que vem caindo aí no mercado. E aí a gente tem que ficar atento, apesar daqui a queda não ser tão grande, tomar cuidado quando compra fundo com muito ágio. E a gente vê tendência de queda em todos os fundos que eu estou trazendo recentemente, a gente observa uma queda, até mesmo nos fundos de papel. Esse fundo já passou por 3 subscrições e a última agora está acontecendo nesse momento. Só que, como eu disse, não tenho certeza, porque eu não pesquisei a respeito desse fundo, mas provavelmente só para cotistas, só para quem tem contas no Banco Itaú, tá? Vamos à frente. Aqui a gente observa que é um fundo ainda que não entregou 12 pagamentos, é um fundo que não tem um ano ainda de fundo, começou entregando 0,88, chegou a entregar 1,28, o que a gente observa é que ele não tem pagamentos aí linearizados, então já chegou a cair para 1,8, 90, 93, voltou a crescer para 1, caiu para 95, 1,15, então volta e meia ele sobe e desce aí. Esse último dividendo de 1,15 representa uma porcentagem de 1,18% e ele já vem com um acumulado de 9,42%, mesmo sem ter entregue ainda as 12 parcelas. A continuar nesse ritmo, esse fundo tem como ter um acumulado aí de 13 ou 14% em um ano, que é algo astronômico, algo bem positivo aí. Vamos à frente. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. Os relatórios gerenciais da Quineia, na minha opinião, são muito fracos no sentido assim, de conter poucas informações. Eu reputo que poderia ter mais informações e a gente vai ver isso aí no decorrer da leitura do relatório gerencial. Pelo comentário do gestor, ele não trouxe informações macroeconômicas, somente informações mais para o lado de fundo imobiliário. Ele fala o seguinte: ao final de agosto, o fundo apresentava alocação em ativos-alvo equivalente a 98% do seu patrimônio e tinha 1,3% em caixa. Ao final do mês, o fundo alocou 51 milhões. E ela alocou em quê? A uma taxa média de IPCA mais 7. Então ele comprou um CRI de 30 milhões a uma taxa de IPCA mais 7,16. Comprou outro CRI de 15 milhões a uma taxa de IPCA mais 7. Vamos à frente aqui. Aqui a gente observa, comprou mais um outro CRI
de 6 milhões a uma taxa de IPCA mais 6,5%. Aí ele vem nos dizer aqui, interessante esse ponto de vista, os dividendos referentes a agosto, cuja distribuição ocorrerá a 14 de setembro, serão de R$ 1,15. Isso vai representar 1,21% considerada a segunda emissão e corresponde a 286% da taxa Selic do período aí, taxa DI. Aqui ele vem falar também o seguinte, apenas para uma melhor orientação dos investidores, isso é comum, só que nem todo fundo ocorre da mesma forma, mas geralmente eles vão correr semelhante a isso aqui, com um delay de 2 a 3 meses de delay. Então o que ele vai explicar para nós? Olha o quanto é importante você ler os relatórios gerenciais, principalmente a palavra do gestor. É o que eu tenho dito aqui, eu tenho tentado trazer para vocês o conhecimento, para que vocês mesmos adquiram conhecimento e não fique dependendo apenas de nós, vocês mesmos podem buscar essas informações. Então ele fala o seguinte, ó, apenas para uma melhor orientação dos investidores, destacamos que os CRIs atrelados à inflação presentes na carteira refletem aproximadamente as variações do indexador do IPCA referente a 2 meses anteriores. Não é exato, mas agora ele está pagando o que ele pagou agora em setembro, foi apurado em agosto e isso reflete 2 meses para trás, tá? Então, o que ele fala aqui, ó, apurados aqui ao longo do mês de agosto, serem distribuídos em setembro, reflete a variação do IPCA referentes a junho e julho. Então, nota, novamente, vai pagar em setembro, ele fechou em agosto, volta, julho e junho. Com isso, já tem como se ter uma noção se os resultados tendem a cair, a aumentar, ou se eles tendem a cair. Se a gente está vendo um fenômeno de inflação, a inflação ela vem acelerada, ela vem em alta. A taxa Selic vem em alta, vem crescendo. O próprio IGPM também vem em alta. E esse fundo ele é indexado, a gente vai ver depois mais à frente dentro do relatório gerencial, ele é indexado a IPCA e é indexado a taxa CDI, né, Selic. CDI e Selic, ele é indexado aos dois. Então a gente vai observar que há tendência que ocorra aí um aumento aí das distribuições do fundo. Destacamos que a carteira de ativos do fundo permanece adimplente em todas as suas obrigações. Isso é um ponto positivo. Vamos à frente. Aqui a gente observa o que o fundo vem pagando aqui, o seu DRE. Isso é um ponto muito positivo do relatório deles. Para mim, os fundos deveriam trazer no mínimo isso aqui, ó, no mínimo 6 últimos meses, e ele traz um histórico até maior. A taxa de administração do fundo é de 1,20% e não há taxa de performance. Esses números aqui a gente vai ver o que representa. Vou pegar agosto, mas eu fiz os cálculos aqui esporádicos aos outros meses e isso se mantém. Então, em agosto, depois que o fundo aqui já cresceu um pouco mais, a gente nota que o fundo teve como resultado dos CRIs 8 milhões, resultado dos FIIs 300 mil e resultados aí que está no caixa 100 mil. Então a gente pega 8, 8.3, 8.4. Então o fundo teve como resultado 8,4 milhões. E aí ele teve como despesas 1 milhão. 1 milhão baseado em 8,4 milhões representa 12%, que é um número aceitável, sendo que o máximo que eu acho aceitável é 15%. Descobri no interstício após eu ter alocado, eu não tinha visto isso antes, que o Bari 11 está cobrando entre 20% e 30% dos seus cotistas. Já avisei que, assim que possível, pretendo me desposicionar do fundo. Eu acho abusivo uma taxa de 20% e 30% do que o fundo receita ficar para a gestora. Então aqui está dentro do limite que eu reputo ser aceitável. Se você não aceita 12%, então esse fundo não é ideal para você. Note que são diversas métricas que você vai analisar na hora de investir no fundo. Qual a taxa da gestora? E a gestora é uma gestora confiável, uma gestora boa? E os itens que estão dentro desse fundo? Qual o histórico? Então tudo isso como é que ele performa? São infinitas possibilidades que você vai definir para você ver o que se enquadra melhor no seu perfil. Então vamos mais à frente aqui. Antes de eu passar a página, eu só quero mostrar para vocês que o fundo não costuma fazer caixa. Então, ó, novembro, performou 49, distribuiu 48, guardou 1. Entregou exatamente o que guardou, exatamente. Performou 1,9, entregou 1,8. Já fez 2 centavos de caixa. Fez mais 1 centavo de caixa. E aqui, ó, mais caixa. Aqui ele teve 60 centavos, eu não sei dizer o que seria esse asterisco, entregou 50. Agora a gente começa a observar ele queimando caixa, ó. Ele teve 91 centavos, mas entregou 95, queimou caixa. 98 centavos, entregou 1, queimou caixa. 1,14, entregou 1,15. Então, assim, por vezes, o fundo
guarda aí, mas enfim, o que eu quero mostrar é que ele não tem guardado o recurso aí, ele tem distribuído o que ele receitou, tá bom? Aqui a gente vê as alocações do fundo, ó. Ele fala o seguinte, a sua taxa média dos seus CRIs em CDI, 11% dos seus CRIs tem CDI mais 6. Os seus CRIs, 81% dos seus CRIs estão com inflação mais 7, o PCA mais 7. Os seus FIIs são 5,7%, tem um yield médio dos seus FIIs de 9,8%. E o caixa está 1,3% a CDI, 100% do CDI aí. Então aqui ele mostra melhor, 1,3% está em caixa. Dos FIIs, aqui acredito que seja tudo do fundo, tanto FIIs, CRIs, 11% está alocado em shoppings, setor de escritórios 18%, logístico 21% e residencial 45%. 92% é CRIs, 5,7% é FIIs e 1,3% caixa. A gente observa que a maior porcentagem do fundo ele está indexada a IPCA, 11% a CDI. Então são dois setores aqui, ó, dois indexadores que estão com tendência de alta, como eu já havia antecipado. A própria Selic também está com tendência de alta. Então, baseado nisso, o fundo tende a continuar entregando o que ele vem entregando ou até mais. Vamos à frente. Outro ponto muito positivo é a diversificação dos seus ativos. Nenhum ativo extrapola o limite de 10%, que eu reputo ser o máximo de limite. Então esse fundo aqui tem esse maior aqui, que está esse ativo, esse CRI, que representa 8,9%, não é nada demais, é algo aceitável. Só que, como eu disse, os relatórios da Quineia, na minha humilde opinião, são um pouco superficiais. Por quê? Seria ideal ele trazer a taxa média, apesar da gente já ter visto lá atrás, né? Seria legal, interessante ele trazer o LTV, que ele não traz. Seria interessante ele trazer o fluxo de caixa, a inadimplência ou não da carteira, diversos outros itens que a gente vê em outros relatórios gerenciais. Seria um pouco melhor para nós aí, tá? Vamos à frente. Aqui é o resto da carteira do fundo. A gente observa que ele está totalmente diversificado aí em tudo que ele investe. E aqui no final, o fundo, os seus fundos imobiliários que esse fundo investe é ERCR11 e TSER11. Provavelmente fundos desconhecidos que, assim, devem estar abertos apenas para institucionais ou investidores profissionais. E o restante a gente vê que ele tem mais quase 8 milhões em caixa, o que representa 1,3% do patrimônio líquido, totalizando assim 100% aí do PL. Vamos à frente. Aqui ele mostra o que o fundo performou baseado na taxa do CDI. Então essa sua cota aqui, ó, de 1,15 de agosto, enquanto a taxa Selic representaria 0,42, o fundo seria 1,19. Então isso aqui é ao mês, tá? Enquanto a taxa Selic representa 0,4 ao mês, o fundo representa, isso aqui é grosso, é fora, ainda em cima disso aqui tem que descontar imposto de renda. O fundo performa 1,19%. Então, isso é baseado na primeira emissão, se for baseado na segunda emissão, já performa 1,21%. Baseado na segunda emissão, essa taxa aqui representa 286% a mais do que o CDI, e se for pegar o CDI líquido, depois de descontar o imposto de renda, representa 336%. Então note o quanto o fundo vem performando acima do CDI, próximo de 3 vezes mais. Vamos à frente. Como eu havia antecipado, os relatórios da Quineia são relatórios muito enxutos. Eu reputo que poderiam ser um pouco mais completos, um pouco mais detalhados, mas ainda assim dá para a gente ter uma boa noção. Por ser a Quineia uma boa gestora, fundos em tese mais seguros, esse fundo aqui, por exemplo, pode ser uma oportunidade. Então, fica a seu critério. Saiba que os fundos que eu trago para o canal, em nenhum deles, eu vou indicar compra, venda ou manutenção do ativo. Mas eu gosto de expor a minha opinião. Como eu tenho já bastante fundos de papel, esse é um fundo que não me agrada, apesar de eu achar um excelente fundo. Ele tem uma taxa aceitável, ele vem entregando um excelente yield, com tendência até de aumentar. Então, assim, eu reputo ser um excelente fundo, sim. Pense com carinho, estude a respeito dele e decida se pode ser uma oportunidade para o seu portfólio. Aí eu vou pedir para vocês, por favor, deixa o like, comenta o que você achou desse fundo, o que a gente pode fazer para melhorar o canal, compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e você ainda vai nos ajudar imensamente. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Muito obrigado mesmo aos 1.110 inscritos. Estamos aí firme e forte, com um crescimento aí bem aceitável.
E temos como objetivo alcançar 2.000 ou quem sabe 3.000 inscritos até o final do ano. Será que a gente vai conseguir? Eu conto com a ajuda e colaboração de vocês. Eu vou deixar passando aqui mais alguns outros slides a respeito desse fundo. Vou ficando por aqui e eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite. Fui! Artlist.io. Easy as pie, lemon, apple or cherry. Loving you is so very sweet, sweet, sweet. How can it be such a piece of cake? And your smile is the Music icing. licensing reimagined. Loving you is a